qualquer palavra. Não é verdade? Quando Jesus se silencia, ele fala fortemente conosco. E Jesus ficou calado. Por quê? Pilatos estava diante da verdade. O nosso Senhor é a verdade. Amém? O próprio Senhor disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Nós sabemos muito bem que Satanás é o pai da mentira. Então, a astrologia é a imitação, é a falsificação do pai da mentira. E aí nós temos, em todo jornal sai lá os signos do zodíaco, e as pessoas querem ler, até crente dá uma olhadinha, até crente. Será que não acerta alguma coisa? E o pior é que quando lê, acerta. Porque o pai da mentira não pode fisgar se não tiver o quê? Uma isca. Não. Mas hoje, eu espero que você saia daqui consciente, claro, que os sinais ou os signos do zodíaco é simplesmente a história da redenção escrita nas estrelas pelo próprio Senhor, para que o homem, como diz lá em Romanos, capítulo 1 e 2, o homem seja indesculpável. O homem é indesculpável. Se ele fechar a verdade que está nesse livro, que é este livro, ele não quiser se opor, ele vai encontrar essa mesma história escrita nas estrelas. Isso não é maravilhoso? Para que o homem seja indesculpável. E qual é a história dos signos do zodíaco? É simplesmente que é a redenção do homem é unicamente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Eu gostaria de contar-lhes uma história. Há algum tempo atrás, eu fiz o mestrado na área teológica. E o mestrado, o tema foi a história da igreja à luz do tabernáculo. Eu mostrei que Deus está atuando hoje, Deus está restaurando as verdades que foram perdidas ao longo do tempo. Deus está restaurando, seguindo a ordem do tabernáculo. Porque Deus é um Deus de propósito. Amém? Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus que planeja, Deus é um Deus que tem tudo sob o seu controle. Amém? Então, vou dar só um exemplo. Como diz o pessoal, fazer um spoiler, né? Coisa assim. Por exemplo, quando você olha, já vou falar a história da igreja já no meio, né? Falar da reforma protestante. Claro que antes da reforma nós temos muita história. Mas na reforma protestante, você tem ali a figura do tabernáculo. No mestrado eu trabalhei isso. A história da igreja à luz do tabernáculo. Então Deus está seguindo aquela ordem do tabernáculo, porque o tabernáculo tem a ver com a sua igreja. No passado era o tabernáculo, depois veio o templo. Hoje veio no lugar do templo e do tabernáculo quem? A igreja. E a igreja não é um prédio. A igreja não é cimento, bloco, pedra. Igrejas são vocês. Amém? Na verdade aqui nós somos uma parte dessa igreja. Não está toda a igreja aqui, não daria, seria impossível. E nós sabemos que quando nós falamos sobre a igreja, sobre a eclesiologia, em muitas aulas que temos no curso da União Cristã, nós sabemos que a igreja possui dois aspectos. Um aspecto universal e o aspecto local. O aspecto universal, essa igreja nunca será reunida na terra. Hoje, por exemplo, nós não podemos reunir a igreja universal. Por quê?
Porque quem é que participa da Igreja Universal? Todos os santos do passado, todos os santos do presente e os santos que ainda vão crer no futuro. Então é possível reuni-la? Impossível. Aí em Mateus 16, acho que 16, 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então essa igreja, ela não pode ser reunida agora. Ela será reunida no futuro, na glória. Amém? Amém? Espero que vocês me ajudem. Preciso da ajuda de vocês. Amém? Mas quando nós chegamos em Mateus 18, nós conhecemos um outro aspecto. É o aspecto local. É onde é o laboratório. É onde vivemos isso. Dizer assim para os irmãos do Japão: oh irmãos, nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Nós somos um em Cristo. É maravilhoso. E é verdade. Mas dizer para a minha comunidade que nós nos amamos é outra história. Porque na nossa comunidade, onde nós congregamos, ali estão os problemas. Onde tem gente, tem problema. E parece que quando tem crente, tem mais problema ainda. Não é? Aí tem irmãos que agora são desigrejados, né? Eu não gosto muito dessa expressão, eu acho ela antibíblica. Não existe cristão que não esteja na igreja, desde que a igreja não seja esse prédio, né? A igreja somos nós. Onde é que temos isso? Abra sua Bíblia em Hebreus. Nós vamos usar muito a Bíblia, tá? Eu quero que você tenha paciência comigo, porque eu quero contar-lhes um milagre. Eu tive aqui algumas semanas atrás pregando, e eu tive um derrame facial, que é síndrome de Bell. E eu estava orando, porque eu estava falando com grande dificuldade. E eu agradeço a Deus que Deus fez um milagre. A médica me falou: olha, o senhor tem 6 meses para ficar assim. E eu não cheguei nem 15 dias, o Senhor me restaurou. Por isso eu estou aqui, eu estava orando: Senhor, tenha misericórdia, como é que eu vou falar com essa... Foi um milagre. E eu tive aqui, quando eu preguei aqui, eu estava com muita dificuldade. Os irmãos que estavam aqui viram. Mas agora eu estou aqui, graças a Deus, nem parece. A Deus toda a glória. Eu queria que você abrisse em Hebreus. Com isso eu vou dizer que eu vou intercalar entre ficar em pé e sentado, por causa da minha, não digo minha, não. Eu estou com diabetes e hipertensão, tanto que minha pasta está ali com o meu kit de salva-vida. E os meus remédios, a minha insulina, tudo isso. Estou me cuidando mais. E aí eu peço a vocês paciência, por causa dessa... E nós temos uma etapa bem grande, né, o dia todo. Então, mesmo assim, nós vamos falar sobre esse assunto de forma superficial. Aí eu quero falar para você. Você querendo o e-book de mais de 300 páginas, você vai ter lá a descrição, tudo direitinho, de cada signo, cada estrela, tudo com detalhes. Capítulo 3 de Hebreus. Versículo 4 a 6. Um irmão pode ficar de pé e ler esse texto para a gente, por favor? 4 a 6. Hebreus capítulo 3, de 4 a 6. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme... Isso, olha o que o texto diz. Cristo sobre a sua casa. A qual casa somos? Nós. Veja, a casa não é um prédio. A casa somos nós. Então, se Paulo aqui estivesse, se qualquer discípulo da época da igreja primitiva dissesse: ó, nós vamos à igreja, o pessoal ia ficar achando estranho. Vamos aonde?
Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. É a igreja que vai ao local de reunião, seja onde for, no salão, não sei, qualquer lugar, até debaixo de uma árvore. Os santos na igreja primitiva, você sabe muito bem que até o terceiro século, os cristãos não tinham um local de reunião como temos hoje. Porque não tinha liberdade. A igreja era perseguida. A igreja era tida como uma seita judaica. Então nós precisamos estar claro que a nossa linguagem tem que ser neotestamentária. A igreja somos nós. Amém? E somente nós, não. É outro erro, você pode dizer. Por exemplo, quando você lê as epístolas aos Coríntios, você vê no primeiro capítulo que Paulo denuncia a carnalidade dos coríntios. Agora presta atenção. Os coríntios, a igreja de Corinto, era a igreja mais plena de dons. Era a mais pentecostal da época. Paulo disse: vocês não têm falta nenhum de dons, vocês têm todos os dons. Agora é interessante, apesar deles terem todos os dons, Paulo diz que eles são carnais, porque eles andam segundo os homens, os seus pensamentos, as ideias, os conceitos. A cosmovisão da igreja de Corinto era uma visão carnal. Aí ele fala: como é que é isso na prática? Isso nos denuncia. Não, porque vocês dizem: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. E tem outro grupo que diz que ele é de Cefas, de Pedro. E ainda tem um grupo mais espiritual de todos, portanto mais carnal do que todos os outros, que diz: eu sou de Cristo. Mas por que eles são carnais? Porque Paulo diz assim: é porque vocês dizem que só vocês são de Cristo. Ser de Cristo é o correto, mas ser de Cristo como eles estão dizendo que são, quer dizer, somente eles, vocês, o pessoal que escuta Apolo, que escuta Paulo, que escuta Pedro, vocês são carnais. Nós somos de Cristo, só de Cristo. É correto dizer que é de Cristo. Agora é carnal dizer que somente aquele grupo é de Cristo. Vocês estão entendendo? Aí Paulo diz assim: pois sois carnais e andais segundo os homens. No passado a gente dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Hoje a gente diz: eu sou batista, eu sou assembleiano, com muito orgulho, eu sou presbiteriano. Qual o correto dizer? Eu sou de Cristo e você também é de Cristo. Aí sim, qual quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Na verdade, a tradução união não é a melhor. Você sabe que tradução não é inspirada. É unidade, né? É a palavra unidade. Porque união é uma panela cheia de batatas. Mas as batatas ainda estão inteiras. Uma é gorda, outra é torta, outra é fina. As batatas guardam as suas peculiaridades. Mas eu descobri que Deus gosta de purê. Isto é, todos nós somos um. Amém? Claro que temos nossa personalidade, nossa maneira de ser. Mas em Cristo nós somos um. Somos um purê. Amém? E aí o que acontece? Eu estava falando sobre por que cheguei a essa perspectiva de falar sobre signos do zodíaco. Aí depois que eu fiz o mestrado, falando sobre a história da igreja à luz do tabernáculo, eu descobri, por exemplo, sobre a reforma protestante. Antes da reforma acontecer, com Lutero, o que foi que aconteceu? Vieram os proto-reformadores, aqueles que, os João Batistas da reforma.
aqueles que prepararam o caminho para a reforma. Aí você pode lembrar de alguns personagens? Lutero foi o que Deus usou. Mas antes de Lutero, nós temos vários homens, Savonarola, Wycliffe, John Hus, lembra? Temos vários entes históricos que prepararam o caminho para que Lutero chegasse ao ápice que Deus queria. Aí depois vem Lutero, vem Calvino e assim sucessivamente. Da mesma maneira, meus irmãos, que lá no tabernáculo, você quando entrava, chegava no átrio do tabernáculo, o que você encontrava ali? Os sacerdotes. Vários sacerdotes. Aí depois, esses homens representam, esses sacerdotes, vamos dizer assim, representam esses homens que Deus preparou para que viesse a reforma. Mas preste atenção. Por que a reforma restaurou? Qual o primeiro utensílio que você tem no átrio? Você sabe que o tabernáculo tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O que é que você tem no átrio? Do lado de fora, a luz do sol. Você tem o altar e a bacia. O altar representa a reforma protestante. Por quê? Eu estou forçando alguma coisa? Não. Eu descubro que o Espírito Santo segue esta ordem. Ele restaura o quê? A justificação pela fé. E qual a verdade que está no altar? É que unicamente e somente pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós somos o quê? Salvos. Amém? Espero que vocês digam amém. Amém. Seja bem-vindo. Então nós temos ali. Aí preste atenção, irmãos. Aí nós temos aí Lutero e todos aqueles homens que Deus levantou. Calvino. Lutero, Deus restaurou a justificação pela fé. O Calvino, a segurança da salvação. Aí, entre o utensílio que é o altar do sacrifício até a bacia de bronze, nós temos historicamente ali 300 anos. A bacia de bronze é representada por quem? Nunca é só por um homem, mas tem um homem que Deus levanta. A gente fala de Lutero, mas não esqueça, tem outros. Nós temos Calvino e assim outros personagens. Mas aí você encontra uma coisa interessante. Você encontra o John Charles Wesley. O que é a bacia de bronze? Só para dar um exemplo, apenas citando um exemplo. A santificação. Então Deus levanta John e Charles Wesley, e nessa época você tem o Whitefield, George Whitefield, um era arminiano e o outro era calvinista. E Deus levanta esses homens, e através de Wesley, que Deus restaura a verdade da santificação. Para Wesley, a santificação é instantânea. Né? Ela é instantânea, mas ela também é processual. Sede santos em toda maneira de viver, lembra? Então Deus restaura através de Wesley. E assim sucessivamente. Aí Deus vai levantando pessoas até chegar ao Santíssimo. Aí talvez você pergunte, em que parte da história nós estamos? Aí vai ser para outro seminário. Porque a história vai nos mostrar. Quem são esses homens que Deus levantou? Por exemplo, Apocalipse 2 e 3. Lá tem 7 igrejas, que não é por acaso. Aquelas 7 igrejas são os 7 passos da restauração do testemunho de Deus. Isto é, Deus profeticamente tem 7 períodos, e nós estamos no último. Estamos no período de Laodiceia. Você sabe o que significa Laodiceia? Laodiceia vem de 2 palavras. Laos, leigo, povo comum. Agora é interessante, né? A gente nem sabia
nem tinha essa maneira de governo, mas já está lá profetizado, desde Éfeso até Laodiceia. E você sabe o que é Laodiceia? Repito, são duas palavras: Lau, povo, leigo, povo comum, vamos dizer assim, povão, não é assim que a gente fala? É o povão. E Diceia, opinião da maioria. O que você tem? Que forma de governo a opinião da maioria prevalece? Democracia. E nós tínhamos isso antes? Mas já está lá na Bíblia, dizendo que essa era que nós estamos vivendo hoje é a era da democracia. Laodiceia. Você sabia disso? É profetizado. A história não pega Deus de surpresa, Ele é o Senhor da história. Aleluia. Então o que acontece? Hoje você percebe o quê? Qual é a maior invenção do século? Primeiro sinal é da constelação de Virgem, porque foi encontrado um portal de rocha, de pedra, lá no Egito, entre as pirâmides do Egito. Você vai verificar isso lá também no e-book, aonde nesse portal você tem nesse portal, primeiro você tem o signo de Virgem, a constelação de Virgem, e do outro lado, um olhando para o outro, aquele ciclo, e do outro lado o signo de Leão. Então o primeiro é Virgem e o último é Leão. Preste bem atenção. Aí nós descobrimos isso, que o correto não é como está atualmente. O correto é o que está no antigamente, na origem. Primeiro Virgem e o último Leão. Você lembra quando os magos chegaram em Jerusalém e eles foram a Herodes e eles procuraram saber onde o Messias iria nascer? Aí Herodes chama o quê? Os escribas e fariseus. Ele diz: está aqui, aí tu, Belém Efrata, blá, 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 blá. Ok. Eles foram adorar o Senhor? Os escribas fariseus? Não. Mas os magos foram. Na verdade, os magos disseram: lá no Oriente, nós vimos a sua estrela. Nunca chamou a atenção de você? Disso? Nós vimos. Eles não tinham livro. Ó, eles não tinham os rolos. Na época eram rolos, né? Eles não tinham livro. Mas eles tinham a estrela. Sinal. Você lembra quando lá em Gênesis, me parece que capítulo 11, Deus desce para confundir as línguas? Você lembra lá o que o texto diz? Por que Deus desceu para confundir as línguas? Porque eles tinham descoberto os arcanos de Deus. Às vezes a gente pensa assim: porque daquela montanha tão alta eles iriam tocar os céus. Claro que não, irmãos. Está muito longe. A questão ali não é que através de uma montanha alta, mais alta possível, eles iriam tocar nos céus. Isso é uma coisa impossível. Até hoje, com a tecnologia que nós temos. Na verdade, é que eles descobriram mistérios, ou os arcanos de Deus. Eles descobriram os mistérios. Esses magos é o pessoal herdeiro daquela herança das descobertas daquele pessoal da Torre de Babel, que hoje nós sabemos na arqueologia
que a Torre de Babel nada mais é, você pode verificar isso nos estudos, nos livros, do que um zigurate. Já ouviu falar dessa expressão? Zigurate. Você sabe o que é um zigurate? Zigurate era uma montanha muito alta. No capítulo 11 de Gênesis, quando fala sobre a Torre de Babel, diz assim: cujo topo está aos céus. Na verdade, o que eles descobriram ali e fez Deus descer e confundir as línguas, eles descobriram mistérios de Deus, arcanos de Deus. Aí Deus desce, confunde as línguas, porque o que eles descobriram sem Deus seria uma tragédia. Era chegada a hora. E aí diz, cujo topo está aos céus. Zigurate é simplesmente o lugar onde as pessoas ficavam no mais alto, além das nuvens, para que eles fizessem mapas estelares. Mapas estelares. Zigurate. Anote isso e depois pesquise no manual bíblico, do dicionário bíblico, o que é um zigurate. Agora preste atenção. Esses magos disseram: nós vimos a sua estrela. Olha, a estrela que ele está falando aí, obviamente, está no primeiro signo, que é o signo de Virgem. Por quê? Porque o signo de Virgem mostra a origem. Nós temos 12 signos do zodíaco, ok? Correto? 12 signos. Nós temos quantos patriarcas? Temos quantas tribos? São quantas as portas da Nova Jerusalém? E assim sucessivamente. Você vai observar que cada signo do zodíaco corresponde a uma tribo. Por exemplo, Judá. Qual seria o signo? Leão. Ó, Leão. E Virgem, que tribo é? Zebulun. Corresponde à tribo de Virgem. Quando os magos chegaram em Jerusalém, irmãos, Jesus já tinha basicamente 2 anos. Eu sei que no Natal católico, os magos chegam na gruta, mas não, na verdade não chegou. Ele não chegou naquele. Quem viu Jesus nascer, piquichichitinho na manjedoura, foram os pastores, que estavam do lado de fora, apacentando os rebanhos. E não era dezembro, porque dezembro neva. Jamais os pastores estariam no pasto, ao relento. E eles estavam ao relento, apacentando as ovelhas. Nós temos uma ideia, mais ou menos, de quando é que Jesus nasceu. Jesus nasceu entre setembro e outubro. Você pode olhar no calendário judaico. É quando acontece a festa dos tabernáculos. Porque na festa dos tabernáculos, hein, gente? Dá para você lembrar? Por quê? Que relação tem? Alguém pode ler aí João 1,14? João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha bem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, se você procurar o Novo Testamento grego interlinear, a palavra habitou é tabernáculo. Armou o seu tabernáculo. Olha bem, em setembro e outubro, entre setembro e outubro, é quando temos a festa dos tabernáculos. Ali mostra que Jesus se fez carne, ele armou a sua tenda no meio de nós, ele tabernaculou no meio de nós, aleluia.
Você sabe muito bem que 25 de dezembro é uma data constantiniana. A igreja era uma antes de Constantino e se tornou outra depois de Constantino. Constantino é o fundador do catolicismo romano, porque a partir dali a Igreja Católica recebeu todos os templos das seitas, os Vedas, sei lá o que, tanta coisa. E o Constantino tirou os templos das mãos das seitas e deu para a igreja. Desculpe dizer, essa foi uma das desgraças da igreja. Até ali, capítulo 3º século, a igreja não tinha local para reunião. A reunião era nas catacumbas, na beira do rio, onde tinha lugar para reunir. E, em geral, era também as casas dos irmãos, era a igreja nas casas. Até o 3º século da era cristã. A partir do 4º século, a igreja começou a ter local para reunir. O que nós chegamos hoje a chamar de igreja, infelizmente. Aí as pessoas dizem, ali é minha igreja, eu vou para a igreja. Mas essa é uma linguagem que a igreja primitiva não conhecia, ela não falava essa linguagem. A reunião da igreja era nas casas dos crentes. A casa tem um salão grande, é lá que a gente reúne. Aí via muitas casas. Eu penso que antes de Jesus voltar, muito da igreja vai voltar a esta realidade. Amém? Mas vamos adiante. Então nós temos o signo de Virgem, o sinal de Virgem. E quando você olha a constelação de Virgem, desde os tempos antigos, temos 4 símbolos que é associado à Virgem. O primeiro símbolo é a constelação de Virgo, Virgem. Está sendo colocado aí umas lâminas, talvez ajude. A gente vai também mandar essas lâminas para você que tiver acesso ao e-book, tá bem? Vamos colocar. Segundo, olha, eu estou falando da constelação de Virgo, o Virgem. Isso é a astronomia. Por favor, não consulte a astrologia, que a astrologia está nas mãos do diabo, totalmente contaminado. Consulte a astronomia, que é ciência. Aí você vai ver lá o signo de Virgo. Você vai ver que o segundo símbolo ligado à profecia, ao signo de Virgem, nós temos Coma. Coma é uma estrela, uma constelação que está no signo de Virgem, Coma. Que essa constelação, desde os tempos antigos, é uma mulher segurando um bebê. Interessante, né? Uma mulher segurando um bebê. Todo mundo sabe muito bem que, à luz das Escrituras, essa mulher é Maria e o bebê é Jesus. Amém? Amém. Por favor, alguém pode me ajudar rapidamente? Gênesis 3,15. O nome constelação ou Mazarote significa degrau. Então nós observamos pela arqueologia esse portal em que o primeiro signo é Virgem e o último é Leão. Aí nós percebemos que aqui é um degrau. O primeiro degrau é a constelação de Virgem. Nessa constelação nós temos Coma, uma mulher segurando um bebê. Terceiro, Centauro. Nós temos um centauro, que é um ser mitológico, mas está lá na constelação. Centauro é metade homem e metade cavalo. Você sabe o que isso significa? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus.
Porque o texto diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Aleluia. Então, na época, o cavalo era força para a guerra, para a comunicação, a rapidez. Tudo que tínhamos era o cavalo, mais rápido. Então, o cavalo é símbolo de força. Então, aqui, o centauro, ele é metade homem e metade cavalo. Metade homem está falando da sua humanidade, metade cavalo está falando da sua divindade. E quarto, se você quiser anotar, Bootes. Agora, se você pegar o e-book, não precisa, você depois vai ter tudo isso. Bootes, B-O-O-T-E-S, Bootes, que é um pastor ou ceifeiro. Tudo isso está no signo de Virgem. A figura de Virgo ou Virgem, que se refere ao primeiro degrau, nós temos 12 degraus. Qual o primeiro? Virgo, Virgem. Vimos a prova pelo portal encontrado há milênios e vemos que esse primeiro degrau se refere realmente a Maria e a sua descendência. Quem achou aí Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Pronto. Esse é chamado em teologia de proto-evangelho. O primeiro evangelho a ser pregado, proto é primeiro, primitivo.